Meu nome é Camila Andrade. Tenho 33 anos. Moro em Belo Horizonte. Trabalho como arquiteta de interiores e até esta manhã eu acreditava que algumas pessoas simplesmente desapareciam da nossa vida para sempre. Então meu celular começou a tocar. Uma ligação. Depois outra. E outra. Quando olhei para a tela, vi 31 chamadas perdidas de um número de Curitiba. Meu café esfriou entre as minhas mãos. Fiquei encarando aquele número por tanto tempo que meu peito começou a apertar antes mesmo de ouvir qualquer mensagem de voz. Porque no fundo, eu já sabia quem era. Existem lembranças que não envelhecem. Elas apenas esperam. Ficam escondidas em algum lugar, silencioso da nossa mente até encontrarem o momento perfeito para voltar e destruir a paz que levamos anos para construir. Para mim bastou um número desconhecido. E de repente eu não era mais uma mulher de 33 anos. Eu era novamente uma menina de 12 anos. Parada sozinha dentro do Aeroporto Internacional Afonso Pena, sem dinheiro suficiente, sem telefone, olhando pela enorme parede de vidro enquanto as únicas pessoas que deveriam me proteger transformavam o meu desespero em uma brincadeira. Minha mãe me deixou naquele aeroporto para provar que eu era fraca. Meu padrasto apostou que eu começaria a implorar por ajuda antes do anoitecer. Os dois riram. Ainda consigo ouvir aquele riso. Alguns sons nunca abandonam você. Lembro do frio na barriga quando percebi que eles não voltariam. Das malas passando por todos os lados. Das vozes sendo anunciadas nos alto-falantes. Das famílias se abraçando, enquanto eu tentava convencer a mim mesma de que aquilo era apenas mais um atraso. Mas não era. Eles tinham escolhido me abandonar. Naquele dia, minha vida foi dividida em duas partes. A menina que ainda acreditava que um dia seria amada, e a mulher que aprendeu que sobreviver seria responsabilidade apenas dela. Eu nunca mais voltei para aquela casa. Nunca mais sentei à mesma mesa. Nunca mais chamei minha mãe para contar uma conquista. Construí outra vida. Outro sobrenome. Outra família. Passei mais de 20 anos enterrando aquele dia tão fundo que quase consegui acreditar que ele nunca tinha acontecido. Até esta manhã, as 31 ligações provaram que o passado nunca desaparece de verdade. Às vezes, ele simplesmente espera o momento em que você finalmente está feliz para voltar, batendo à sua porta. Eu cresci em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Para qualquer pessoa de fora, nós parecíamos a família perfeita. Minha mãe era conhecida por organizar eventos beneficentes. Meu padrasto era dono de uma empresa de transporte que todos respeitavam. Os vizinhos diziam que eu tinha sorte. Mal sabiam que, dentro daquela casa, carinho sempre vinha acompanhado de medo. Minha mãe chamava tudo de lição. Se eu chorasse, era porque precisava aprender a ser forte. Se eu sentisse medo, era porque a vida ainda não tinha me ensinado o suficiente. E meu padrasto, ele sempre transformava essas lições em apostas. Naquela época, eu ainda não entendia. Hoje eu sei. Eles nunca quiseram me ensinar coragem. Eles apenas queriam descobrir até onde uma criança conseguia suportar a crueldade, antes de quebrar completamente. Na minha infância, tudo podia virar um teste. Nunca importava o motivo. Importava apenas até onde eu conseguiria suportar. Quando eu tinha 9 anos, pedi para faltar à escola porque estava com febre. Minha mãe colocou a mão na minha testa. Sorriu de um jeito estranho e disse que pessoas fortes não precisavam de desculpas para enfrentar o dia. Ela me deixou na porta da escola e foi embora. Horas depois, a coordenadora ligou para casa porque eu havia desmaiado durante a aula. Quando chegamos em casa, em vez de preocupação, ouvi meu padrasto bater palmas. Eu disse que ela ia aguentar pelo menos até o intervalo. Os dois riram como se estivessem comentando o resultado de um jogo. Aquele era o tipo de família em que eu vivia. Cada lágrima minha parecia valer pontos para eles. Com 11 anos, comecei a desenhar escondida. Era o único lugar onde eu conseguia respirar. Eu desenhava praias de Florianópolis, montanhas de Minas Gerais, casas iluminadas e mulheres caminhando sozinhas sem olhar para trás. Eu ainda não entendia por quê, mas hoje sei que estava desenhando uma vida onde ninguém podia me controlar. Então aconteceu algo que mudou tudo. Recebi uma excelente nota em um concurso de arte da escola, mas fiquei em segundo lugar. Voltei para casa orgulhosa. Minha mãe olhou o certificado por alguns segundos e perguntou: "Se você passou tanto tempo desenhando, por que não ficou em primeiro?" Meu sorriso desapareceu na mesma hora. Meu padrasto pegou o papel da minha mão e falou: "Quem se contenta com o segundo lugar acaba fracassando na vida." Naquela noite, enquanto eu fingia fazer a lição de casa, ouvi os dois conversando na cozinha. Eles falavam baixo. Fiam. Era exatamente assim que começavam todas as minhas piores lembranças. Minha mãe disse: "Ela ainda depende demais da gente." Meu padrasto respondeu: "Então vamos resolver isso de uma vez." Depois ouvi uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça.
Aposto que ela não consegue passar nem algumas horas completamente sozinha. Na manhã seguinte, tudo parecia diferente. Minha mãe preparou meu café favorito. Meu padrasto colocou música no carro. Os dois estavam gentis demais. Disseram que faríamos um passeio até Curitiba porque precisavam resolver um assunto rápido perto do aeroporto. E depois almoçaríamos juntos. Durante toda a viagem, eles fizeram perguntas estranhas. Você acha que já é madura? Você acha que conseguiria se virar sem ninguém? O que faria se estivesse completamente sozinha? Respondi da forma mais cuidadosa possível. Eu já tinha aprendido que naquela casa, até uma resposta errada podia virar castigo. Quando as placas indicando o aeroporto internacional, Afonso Pena começaram a aparecer. Senti aquele aperto conhecido no peito. Era a mesma sensação que vinha antes de todas as chamadas lições. Ainda assim, tentei convencer a mim mesma de que estava exagerando. Talvez pela primeira vez em muito tempo, eles realmente quisessem passar um dia normal comigo. Eu queria acreditar nisso, mas olhando para trás, percebo que naquele carro, apenas uma pessoa não sabia o que estava prestes a acontecer. E essa pessoa era eu. Assim que entramos no Aeroporto Internacional Afonso Pena, fui tomada por uma mistura de curiosidade e ansiedade. Nunca tinha visto um lugar tão grande. Pessoas corriam de um lado para o outro empurrando malas. Crianças abraçavam os avós. Casais se despediam chorando. E anúncios ecoavam pelos alto-falantes sem parar. Eu andava sempre um passo atrás da minha mãe. Não queria fazer nada que pudesse irritá-la. Depois de alguns minutos caminhando pelo saguão principal, ela parou perto de uma enorme coluna de concreto. Fique aqui. Vamos buscar um documento no estacionamento e comprar alguma coisa para comer. Voltamos em 15 minutos. Olhei para o meu padrasto. Posso ir com vocês? Ele soltou uma risada alta. Você já tem 12 anos. Não vai morrer esperando um pouquinho. Minha mãe cruzou os braços. Ou será que eu estava certa quando disse que você era fraca? Aquela palavra sempre me machucava. Fraca! Balancei a cabeça rapidamente. Não, eu espero aqui. Eles sorriram um para o outro. Na época, achei que fosse porque finalmente eu tinha dado a resposta certa. Hoje sei que eles já estavam comemorando o que planejavam fazer. Os primeiros 15 minutos passaram devagar. Depois vieram 30, 40, 1 hora. Comecei a olhar para cada pessoa que atravessava as portas automáticas. Toda mulher de cabelo escuro parecia minha mãe por alguns segundos. Todo carro branco me fazia prender a respiração. Continuei esperando. Eu tinha apenas algumas moedas no bolso. Nenhum telefone. Não sabia o número de ninguém de cabeça. Nem fazia ideia de como voltar para casa. Meu coração começou a bater tão forte que minhas mãos tremiam. Dei alguns passos para longe da coluna. Mas imediatamente voltei. Eles tinham mandado eu esperar ali. Mesmo depois de tudo, eu ainda tinha medo de desobedecer. O aeroporto parecia cada vez maior, mais barulhento, mais frio. As horas passavam e a esperança começava a desaparecer. Então aconteceu. Pela enorme parede de vidro, vi o carro do meu padrasto passando lentamente pela área de embarque. Meu peito explodiu de alívio. Eles tinham voltado. Corri até o vidro acenando com os 2 braços. Mãe! Meu padrasto diminuiu a velocidade. Os 2 olharam diretamente para mim. Sorri. Achei que tudo aquilo tinha sido um mal-entendido. Mas, em vez de estacionar, minha mãe abaixou o vidro da janela. Ela olhou para mim com um sorriso que jamais esquecerei. Eu disse que ela não aguentaria. Meu padrasto começou a rir. Ainda acho que ela vai pedir ajuda antes do pôr do sol. Eu ganho essa aposta. Minha mãe respondeu rindo ainda mais alto. Vamos ver quanto tempo a nossa fortinha dura sozinha. Ela fez um pequeno aceno com a mão, como se estivesse se despedindo de uma desconhecida. O carro acelerou. Em poucos segundos desapareceu entre os outros veículos. Fiquei parada, incapaz de respirar. Naquele instante, compreendi uma verdade que mudou minha vida para sempre. Eles não tinham me esquecido. Não estavam atrasados. Não tinham sofrido nenhum acidente. Eles tinham voltado apenas para assistir ao meu desespero. E quando tiveram certeza de que eu estava completamente assustada, foram embora outra vez. Foi naquele exato momento que deixei de esperar que meus pais voltassem. E comecei, sem perceber, a aprender como uma criança sobrevive, quando entende que está completamente sozinha no mundo. Depois que o carro desapareceu, minhas pernas simplesmente perderam a força. Sentei no chão perto da parede de vidro, abraçando os joelhos, tentando convencer a mim mesma de que aquilo não podia estar acontecendo. As pessoas passavam apressadas ao meu lado. Ninguém imaginava que uma menina de 12 anos tinha acabado de ser abandonada pela própria família. Levantei algumas vezes para olhar a entrada principal. Depois voltava para o mesmo lugar. Era como se, no fundo, uma parte de mim ainda acreditasse que eles apareceriam dizendo que tudo aquilo tinha sido uma brincadeira de mau gosto. Mas eles nunca voltaram. Quando o céu começou a escurecer,
uma funcionária do aeroporto se aproximou. Seu crachá dizia Patrícia. Ela parou na minha frente e falou com uma voz calma. Você está esperando alguém há muito tempo, não está? Automaticamente respondi a mentira que eu havia ensaiado durante horas. Minha mãe já está voltando. Ela apenas se ajoelhou para ficar na minha altura. Tem certeza? Foi então que ela fez uma pergunta simples. Você já comeu hoje? Naquele instante, todas as palavras desapareceram. Comecei a chorar de um jeito que nunca tinha chorado antes. Contei tudo. Falei da aposta, da riçada, do carro passando, da forma como eles me chamavam de fraca. Patrícia segurou minha mão e disse apenas uma frase. Você não está sozinha mais. Ela chamou a segurança do aeroporto. Pouco depois chegaram policiais e uma assistente social. Pela primeira vez na minha vida, adultos ouviram minha história sem dizer que eu estava exagerando. As câmeras do aeroporto confirmaram que meus responsáveis tinham me deixado ali durante horas e ainda voltado apenas para zombar de mim, antes de irem embora novamente. Quando conseguiram falar com minha mãe por telefone, ela respondeu com a mesma frieza de sempre. Disse que aquilo fazia parte de uma lição de independência. O policial respondeu com firmeza. Isso não é educação. Isso é abandono de incapaz. Naquela noite, fui levada para uma casa de acolhimento. Dias depois, comecei a viver temporariamente com um casal que mudaria completamente a minha vida. Eles se chamavam Helena e Ricardo Andrade. Nunca tentaram substituir meus pais. Eles apenas fizeram algo que eu nunca tinha conhecido. Cuidaram de mim. Foi com eles que descobri que carinho não precisava machucar. Que respeito não precisava ser conquistado através do medo. Anos depois, eles me adotaram oficialmente. Foi assim que recebi o sobrenome Andrade, o mesmo que carrego até hoje com orgulho. Estudei, conquistei uma bolsa na universidade, construí minha carreira e, pela primeira vez, aprendi que o meu valor nunca dependeu da crueldade de quem deveria ter me amado. Naquela manhã, enquanto observava novamente as 31 chamadas perdidas no meu celular, finalmente ouvi a mensagem de voz. Minha mãe estava chorando. A empresa deles havia falido. Meu padrasto estava gravemente doente. Eles disseram que precisavam de mim, que família sempre volta para ajudar. Olhei para a tela por alguns segundos. Depois bloqueei o número. Sem gritar, sem me vingar, sem desejar o mal. Porque o maior castigo que eles receberam foi perceber que a menina que chamavam de fraca cresceu. Construiu uma vida feliz e nunca mais precisou deles. Naquele aeroporto, eles apostaram que eu não conseguiria sobreviver sozinha. Mais de 20 anos depois, a única aposta que perderam foi a mais importante de todas. Se você chegou até aqui, quero que guarde uma coisa. Durante muitos anos, eu achei que havia algo de errado comigo. Achei que eu era fraca, difícil de amar, insuficiente. Passei metade da minha vida tentando conquistar o amor de pessoas que já tinham decidido, muito antes, que nunca me dariam esse amor. Mas existe uma verdade que ninguém me contou quando eu era criança. A forma como alguém escolhe tratar, você diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre você. Algumas famílias machucam, outras salvam. E às vezes, as pessoas que mudam a nossa vida para sempre não compartilham o nosso sangue. Compartilham apenas humanidade. Hoje, quando olho para trás, não sinto orgulho por ter sobrevivido. Sinto gratidão por nunca ter permitido que a crueldade deles definisse quem eu me tornei. Eles tentaram provar que eu era fraca, mas acabaram me ensinando a construir uma força que jamais conseguiram destruir. Se algum dia você também foi abandonado, humilhado ou fez de tudo para receber o amor de quem nunca soube amar, eu espero que lembre da minha história, porque o seu passado pode explicar as suas cicatrizes, mas ele nunca deve decidir o seu futuro. Obrigado por ouvir a minha história. E se ela tocou o seu coração de alguma forma, conte nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava escolher a si mesmo antes de continuar tentando agradar pessoas que nunca mudariam? Eu vou ler cada comentário. E, acima de tudo, nunca deixe que alguém faça você acreditar que o seu valor depende da opinião de quem escolheu machucar você. Às vezes, a melhor vingança não é fazer quem nos feriu sofrer. É viver uma vida tão feliz, tão livre e tão completa, que eles percebam tarde demais que perderam a melhor pessoa que já tiveram ao lado. Essa foi a minha história. E esta foi a última vez que o passado conseguiu bater à minha porta.